A presente reunião destina-se à apreciação de 3 requerimentos para a realização de audiências públicas, 2 de autoria do senador João Capiberibe, vice-presidente dessa comissão, e o terceiro de minha autoria. Quero ressaltar, para efeito de registros nos anais desta comissão, que na manhã de hoje também acontece, a partir agora do meio-dia, uma sessão do Congresso Nacional convocada pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, o senador Renan Calheiros. É uma reunião importante na qual decidiremos questões relacionadas ao orçamento da União para o exercício de 2016 e também com relação ao déficit fiscal que o governo administra neste final de exercício em 2015. Portanto, é uma reunião importante que está atraindo a atenção de todos os senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas, e por isso, certamente, nós temos um quórum baixo hoje para deliberação e votação. Mas, felizmente, não temos nenhuma matéria em caráter terminativo, então poderemos decidir por votação simbólica. Por isso, o primeiro item da pauta é o requerimento que apresenta Sua Excelência o senador João Capiberibe e que tem o seguinte teor. Nos termos do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, requer a realização de audiência pública na Comissão de Transparência e Governança Pública, CTG, para debater swap cambial, prejuízo ou rentabilidade para o país. Sugere o senador proponente que sejam convidados um representante do Banco Central, o representante da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, a coordenadora do Movimento de Auditoria Cidadã, Maria Lúcia Fatorelli, o presidente da Caduna Consultoria, Roberto Gianetti da Fonseca, e o analista do Seguro Social, contador e economista, Clodoaldo Neri Júnior. Portanto, eu concedo a palavra ao autor para justificar a sua proposição. Senhor presidente, senador Paulo Bauer, na verdade, a comissão é a primeira, efetivamente é a primeira reunião, é a segunda, mas é a primeira de caráter administrativa, de trabalho. Né? Nós estamos iniciando essa longa caminhada. E é uma comissão que certamente vai tratar de temas de maior interesse da cidadania, né? Porque a transparência ela interessa a esses contribuintes, né, que entregam ao Estado brasileiro 36% do produto interno bruto, 36% das suas energias entregam na mão do Estado. E entregam também na mão do Estado o poder de regular e de buscar o equilíbrio na sociedade. E muitas das vezes e o Estado brasileiro é o Estado que foi construído lá atrás, não é, depois da proclamação da República, por um reduzido grupo de brasileiros, né? Eu sempre gosto de recordar que em 1891, quando da proclamação da primeira Constituição Republicana, o índice de analfabetos no Brasil era de 86%. E a Constituição Republicana, ela proibiu o voto aos analfabetos, ou seja, caçou os direitos políticos de 86% da população. Restaram 14%. Desses 14%, 7% eram mulheres, que tampouco tinham direitos civis, não é previsto. Porque o Código Civil brasileiro é feito à imagem e semelhança do Código Civil francês, que mesmo no período revolucionário de igualdade, fraternidade e liberdade, a mulher não estava contemplada no Código Civil francês. Então, restaram 7%. E esses 7% organizaram o Estado republicano brasileiro. 7% de homens brancos, né? Porque os negros recém-libertados eram todos analfabetos. Né? E, enfim, uma parcela muito significativa, né? 86% de analfabetos ficaram com direitos políticos, né, suspensos até, enfim, depois houve um processo de alfabetização, a mulher passou a votar em 1932, mas ainda assim há um grupo muito reduzido e terminaram inaugurando os dois Brasis, né?
o Brasil conectado e o Brasil da exclusão. E isso arrastou até os nossos dias, e o Estado foi organizado de uma forma muito fechada. Com a democracia, e nós temos o mais longo verão democrático da história do Brasil, que começa em 1985 e chega até os nossos dias. E aí a democracia pressiona no sentido de abrir o Estado, né? E a transparência e, sobretudo, a tecnologia digital e as redes terminaram nos proporcionando algo inimaginável há 20 anos atrás, não é? Que é exatamente permitir uma radiografia completa do funcionamento do Estado. Esse requerimento, senhor presidente, para que a gente possa entender esses mecanismos de swap cambial, que é complexo, é uma operação financeira que o Banco Central lança mão, não é? E que nos últimos anos, aliás, nesse ano, causou um prejuízo para o país de 115 bilhões de reais, do mesmo tamanho do déficit que nós devemos decidir hoje na reunião do Congresso. E é fundamental que isso seja explicado, não é, para a sociedade. Porque um prejuízo de 115 bilhões, não é coberto pelo Tesouro. E aí esse dinheiro certamente faz falta para várias atividades, várias ações, serviços que o governo presta à sociedade. Daí que nós pensamos exatamente em convocar essa audiência pública, não é, para que haja uma explicação para todos nós, não é? O Banco Central vem usando o swap desde junho de 2013, quando o dólar atingiu R$ 2,40. Acontece que quando a moeda norte-americana sobe, o Banco Central registra perdas. E esse ano nós tivemos, não é, uma desvalorização brutal, não é, um empobrecimento da sociedade brasileira gigantesca pela desvalorização do real. E daí esses prejuízos se acumularam e atingiram esses 115 bilhões de reais. Por isso nós queremos ouvir aqui um representante do Banco Central capaz de nos explicar uma linguagem, não numa linguagem especializada, numa linguagem que a sociedade entenda, não é? Porque nós não trabalhamos aqui, não é, para poucos. Nós representamos aqui o conjunto da sociedade do nosso Estado e da sociedade brasileira. Então, nós queremos, não é, que essa representação do banco que venha aqui nos explique didaticamente, não é, por quê, quais as causas, não é, e por que lançar mão dos swaps cambiais no momento em que o dólar se valoriza diante do real. Então, era isso, senhor presidente. Eu gostaria de ver aprovado esse requerimento para a gente ter essa oportunidade de conhecer o que nos levou a ter um prejuízo gigantesco de 115 bilhões de reais de junho para cá. Julho para cá. Obrigado. Obrigado, senador Capiberibe. De fato, Vossa Excelência aborda um tema importante. Quando se trata de questões financeiras e monetárias, há sempre aquela observação e aquela justificativa de que tudo deve obedecer a critérios de sigilo bancário, a critérios de estratégia econômica, que, se publicada e divulgada, produzirão efeitos danosos à economia, à Bolsa de Valores, etc. e tal. Na verdade, nós precisamos definir e identificar melhor o que é transparência e o que é impotência. Na verdade, o cidadão, o próprio legislativo, as próprias instituições de fiscalização não têm potência alguma para interferir em questões como essa que Vossa Excelência aborda. Não tem nenhuma potência, nem Tribunal de Contas, nem Comissão de Assuntos Econômicos, nem o Congresso Nacional. Quando o governo brasileiro decide, por exemplo, por uma operação ou por uma desvalorização cambial, o país paga a conta e ninguém toma a conta.
Então, Vossa Excelência propõe algo muito pertinente para o debate nesta comissão e, portanto, eu cumprimento pela providência. Acrescentar uma informação. Olha, se nós todos perdemos, porque esses 115 bilhões de reais foi pago por todos os brasileiros e brasileiras. Se nós todos perdemos, eu espero que o Banco Central nos traga aqui e nos diga quem ganhou, porque alguém ganhou, né? Alguém ganhou e nós queremos a nominata de todos aqueles que tiveram lucros fantásticos, não é, nessas operações cambiais dos últimos meses. Eu acho que é muito importante que todos nós somos dono do dinheiro. Está sendo pago com a contribuição de cada um de nós. Então, é fundamental que a gente saiba que o banco traga aqui, olha, nós perdemos, mas quem ganhou foram alguns brasileiros? É possível, foram gente de outros países. Nós queremos saber, essa é a função da transparência, é jogar luz naquilo que é obscuro, naquilo que é desconhecido da sociedade brasileira. Lá em Santa Catarina existe uma frase, uma fala, que diz o seguinte, quando se trata de ganhos e perdas: quando você ganha dinheiro, ou você tira da terra ou tira de alguém. E, às vezes, a gente precisaria, nessa comissão da transparência, saber se veio da terra ou veio de alguém, né? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, em votação. Aqueles que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. O segundo requerimento, também de autoria do senador João Capiberibe, é apresentado nos seguintes termos. Nos termos do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, requer a realização de audiência pública na Comissão de Transparência e Governança Pública para debater a transparência e o funcionamento das agências reguladoras federais. Sugere que sejam convidados o senador Walter Pinheiro, integrante dessa casa, o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, José Carlos de Souza Abraão. Eu me permitiria, senhor senador Capiberibe, incluir neste seu requerimento, se Vossa Excelência acatar, também mais um diretor-presidente de agência nacional, desta vez a de saúde propriamente dita, não de saúde suplementar, porque a saúde suplementar é eu penso que, não sei se falamos da mesma instituição. A Anvisa tem esse nome suplementar? Não. É outra coisa. A Anvisa é uma agência e a agência de saúde suplementar é outra agência. A ANS. Eu justifico a Vossa Excelência essa sugestão porque há poucos dias foi editada, não sei se uma medida provisória ou um decreto, qualquer coisa, pela Presidente da República, aumentando substancialmente os valores que a Anvisa cobra pelo registro de medicamentos. E, curiosamente, pelo que eu soube, a Anvisa é a única agência que não permanece com os recursos no seu caixa. Todos os recursos pagos para a Anvisa, a título de taxas, etc., são recolhidos em favor do Ministério da Fazenda, que, por sua vez, os repassa depois na medida das necessidades para a Anvisa. Foi uma informação que eu recebi extraoficialmente e, obviamente, que talvez ela justifique a falta de velocidade e de resolução por parte da Anvisa para tantos problemas que a saúde enfrenta. É mais ou menos o seguinte: o dinheiro que as empresas pagam para a Anvisa e que foi aumentado aí em coisa de 300%, 400% agora, esse ano, ele não vai para a Anvisa. O recurso vai para o Ministério da Fazenda e é dividido, parte para a Anvisa, parte para o Ministério da Saúde. Ou seja, a instituição que tem a função de fiscalizar e que deveria ser independente, na verdade não tem dinheiro para fiscalizar e se torna dependente.
Por isso, eu acho que o propósito do seu requerimento é muito interessante, mas se contemplasse também a Anvisa, dada essa situação que eu aqui estou relatando, certamente nós enriqueceríamos muito o debate da matéria. Vossa Excelência tem a palavra para justificar seu requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Com certeza, eu acho que, na verdade, são tantas as agências que a gente fatiou, mas eu acho importante, já que a gente está trazendo a Agência Nacional de Saúde, que traga também a Anvisa. Perfeito. A ideia qual é? É entender o funcionamento das agências, que elas nasceram, elas são órgãos do Estado para regular essa relação entre consumidores, não é, e empresas, prestadora de serviços, né, desse serviço. E nós não, até hoje, são instituições muito recentes, né, dos últimos 10, 15 anos, então a sociedade não tem o domínio, não é, do seu funcionamento. Então a ideia é, primeiro, tomarmos conhecimento do seu funcionamento para então depois, através de propostas que devem surgir aqui de projetos de lei, torná-las transparentes diante dos olhos, não é, do conjunto da sociedade. E essa informação que Vossa Excelência traz da Anvisa, ela, infelizmente, é igual para todos os fundos, não é, vinculados às agências. Esses fundos são recolhidos, né, por exemplo, o Fistel, eu tive a informação, o Fundo da Telecomunicação, que arrecada bilhões todos os anos, né, porque cada celular que nós usamos, e tem mais de 200 milhões de celular, esse ano, salvo engano, a taxa de recolhimento era de torno de R$13 por celular. Ora, nós temos 200 milhões de celular, dá uma receita gigantesca. Esse dinheiro também. E as agências funcionam precariamente. Eu tenho informação e nós vamos receber aqui o presidente da Associação Nacional das Agências Reguladoras, o Tiago Cardoso Henrique Botelho, que vai exatamente nos fazer uma radiografia da gestão dessas agências e também dos seus fundos, não é? Que as agências se responsabilizam. A maioria do recurso acompanhado, pelo que eu sei, a maioria do recurso, as informações iniciais, é que esse recurso vão para a vala comum do Ministério da Fazenda e dificulta até a função, né, e a ação das agências reguladoras. Daí a importância de nós, então, entendermos, não é, o Senado Federal e também aqueles que vão nos acompanhar, a sociedade como um todo, entendermos seu funcionamento e nós podermos aqui aprimorar de forma transparente para o conjunto da sociedade brasileira. Por isso eu peço a aprovação desse requerimento. Muito bem. Apenas para registro, o presidente da Anvisa é o senhor Jarbas Barbosa da Silva Júnior, que fica inserido e incluído no requerimento de Vossa Excelência, correto? Então, aqueles que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 3 da pauta é o requerimento de minha autoria, que está apresentado nos seguintes termos. Requeiro, nos termos do artigo 52, parágrafo 2º, inciso 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de conhecer os produtos e serviços oferecidos no âmbito do programa Interlegis, as casas legislativas estaduais, distrital e municipais, especialmente quanto à contribuição para a transparência e a governança pública dessas instituições. Proponho para a audiência a presença do senhor Antônio Helder Medeiros Rebouças, diretor executivo do Instituto Legislativo Brasileiro. Eu acho que o Interlegis faz um grande trabalho de integração entre o Poder Legislativo como um todo, a partir do Senado Federal, e conhecermos melhor quais os mecanismos que esse Instituto tem para propagar todas as informações e também para coletar informações é muito útil para os trabalhos desta comissão no âmbito principalmente da governança e da transparência. Coloco a matéria em discussão. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente, seria possível incluir um representante da Comissão de Transparência do Senado? Por que não? Se essa for sua sugestão, poderemos colocar, sim. A Comissão de Transparência do Senado. Secretaria, está me ajudando a assessoria, chama-se Secretaria. Secretaria de Transparência, o titular da Secretaria de Transparência. Não há nenhum problema, poderíamos sim. Ok? Porque tem a Secretaria e tem a Comissão. Ok. Elga Mara Lopes Teixeira. Agora é aqui. Elga. Então, um representante da Secretaria. Da Secretaria da Transparência. Perfeito. Que é a senhora Elga Mara Teixeira Lopes. Vai ser uma audiência interessante, porque nós vamos ter o Helder e a Elga. O Helder, ótimo. Vai ser uma dupla sertaneja bem identificada aqui. Com informações nossas para a coletividade, né? Ok. Aqueles que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. O terceiro item, o item 4 da pauta, não é nenhum requerimento, é uma proposição que faço aos senhores senadores presentes e que já foi motivo de comentário na reunião de instalação desta comissão. Depois de analisarmos a questão abordada pelo senador Antônio Anastasia na primeira sessão, quanto à superposição do horário ordinário das nossas reuniões com as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, que ocorre também às quartas-feiras, a partir das 10 da manhã, analisamos os horários das demais comissões e assim como as respectivas composições das mesmas, para apresentar aos membros desta Comissão de Transparência e Governança Pública a proposta de alterarmos o horário regimental previsto para sua realização e propor um novo horário. Diante dessa análise que fizemos, e já comentei isso com o senador Capiberibe, que é o vice-presidente desta comissão, nos parece ser a melhor hora e a melhor data a de terças-feiras, às 14h30. Assim teríamos tempo de fazer a reunião sem conflitar com o horário das outras comissões, com tempo suficiente para debate e discussão antes da ordem do dia se instalar na sessão do Senado, que é depois das 16h, e, penso eu, compatível com a agenda da maioria dos senadores que já estarão em Brasília, já inclusive terão terminado o seu almoço nesse horário. Portanto, eu coloco o assunto em discussão e para apreciação dos presentes. Não. Senhor presidente, totalmente de acordo. Ok. Não havendo mais quem queira discutir o assunto, eu submeto à apreciação e à votação. Os que se manifestarem de acordo permaneçam como estão. Então, está aprovado o novo horário de reuniões dessa comissão. Não havendo mais nada a tratar... Senhor presidente. Pois não, senhor senador. Eu gostaria de fazer um convite a Vossa Excelência e a todos os presentes. Às 14h, nós vamos ter uma apresentação de um documentário sobre a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, no Nilo Coelho, no auditório Nilo Coelho, aqui do Senado. E, em seguida, um debate sobre a crise econômica brasileira com 3 economistas da UNB. Mas o documentário é um documentário de 10 minutos, conta um pouco da história e a evolução da transparência no nosso país. Convido Vossa Excelência e convido todos aqueles que estão presentes aqui na comissão para as 14h na Nilo Coelho. Plenário 2, Danilo Coelho. Eu agradeço o convite, senador, mas lamento informar, não poderei estar porque eu tenho uma reunião com almoço a partir das 13h na Embaixada da Áustria. E como eu sou presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Áustria, eu não poderei faltar àquele compromisso, que, aliás, vai conflitar com o horário de sessão do Congresso Nacional, que começa às 12h, ao meio-dia. Eu queria só fazer uma correção, vai ser no plenário 7, aqui, da ala Alexandre Costa. Plenário 7 da Alexandre Costa, está registrado. Às 14h.